Durante o meu processo de buscar a prosperidade de maneira geral, principalmente financeira, eu acabei no meio do caminho ouvindo muitos gurus, muitos vídeos, né, que falavam sobre isso, e geralmente as pessoas costumavam dizer que para que você chegue ao sucesso, você deveria fazer mais, que o segredo estava na adição, em fazer mais. Porém, hoje eu quero trazer aqui para você uma outra visão sobre isso. O que eu consegui identificar durante todos esses anos, né, buscando aí a prosperidade, foi que é exatamente ao contrário. Não que fazer alguma coisa não esteja envolvido. É claro que envolve trabalho, envolve esforço, porém hoje eu consigo enxergar que a prosperidade é muito mais sobre subtração do que adição. Calma aí que eu já vou explicar através desse vídeo. Antes de mais nada, precisamos entender sobre aquilo que eu chamo de a lei da subtração, que seria o seu custo de oportunidade atual. A gente precisa ter em mente que para prosperar, a gente precisa entender que a nossa energia, o nosso dinheiro e o nosso tempo é finito. E é por isso mesmo que temos que aprender desde cedo a fazer melhores escolhas. Porque se você é o tipo de pessoa que acaba dizendo sim para tudo, sim para uma viagem que você sabe que não devia fazer neste momento, sim para uma compra que você sabe que não deveria fazer neste momento, sim para um convite que talvez você nem queria estar lá, mas você acaba dizendo sim ali no automático, né, sem pensar, quando na verdade você deveria usar aquele tempo para fazer algo para si. Tudo isso vai fazendo com que você mine o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. E durante muito tempo eu achei que se eu fizesse mais, né, se eu fizesse mais dinheiro neste caso, eu estaria mais próxima ali da prosperidade. Porém, eu ignorava que no meio do caminho eu precisaria subtrair algumas coisas nas quais eu não estava disposta ali, né, a subtrair da minha vida naquele momento. Mesmo tendo acesso ali a livro de finanças, né, ali por volta dos meus 23 anos por aí, mesmo assim demorou muito para eu conseguir assimilar aqueles conceitos, conseguir aplicar na minha vida, e nesse meio tempo, né, eu acabei ali perdendo, né, muito tempo, ganhando experiência, né, para poder fazer aqui de repente um vídeo para você como este. Porém, eu acabei ali perdendo um tempo que eu já poderia ter ganhado em termos aí de prosperidade. Porque nesse caminho para a prosperidade, a gente precisa entender que vai ter muitos momentos que a gente vai precisar subtrair pessoas, coisas da nossa vida, né? Coisas que a gente gostaria para agora, mas de repente ainda não é o momento, né? Tem a ver ali com o nosso eu do futuro, a gente precisa se preparar para esse eu do futuro, e a subtração é muito importante nesse momento. Ao invés de a gente ficar só adicionando coisas e achando que fazer mais e ganhar mais dinheiro vai resolver isso. E a próxima coisa, né, que precisamos abandonar aí pelo caminho é a renúncia ao status, né, e a validação externa. Hoje, com experiência, né, depois de anos ali entre erros e acertos, eu consigo ver, né, com bastante clareza que muito mais vale você ter um conforto ali no anonimato do que você viver o status imediato. E isso, né, é muito complicado, principalmente nos dias de hoje, com acesso aí à internet, com acesso às redes sociais, as pessoas ali, né, stalkeando, né, olhando a vida dos outros ali 24 horas. Isso se tornou muito mais desafiador, porque todo mundo quer parecer ser bem-sucedido antes mesmo de ser. Eu digo que foi muito mal interpretado, né, toda essa questão da lei da atração na internet, né, com relação a você ser, né, antes de você ter. Geralmente as pessoas confundiram e passaram, né, a ter as coisas antes realmente de ser, né, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera ou rica. Olha como a gente ouviu em todos esses anos, né, e acabou pegando muita gente, e eu confesso que inclusive eu mesma, né, sobre essas questões de parecer, né, rico, né, parecer bem-sucedido. Então, coisas como, esse carro não é carro de rico, de pessoa bem-sucedida, essa roupa, isso e aquilo, dentre tantas coisas que fizeram com que pessoas
pessoas afundassem aí em dívidas, né, usando o crédito adoidado para parecer ser uma coisa que ainda não era, sendo que realmente existe essa questão de você ser para você fazer e ter, mas essa ordem ela não tem que ser invertida. Primeiro você se torna a pessoa, ou seja, é de dentro para fora. Depois você faz aquilo que você precisa fazer para você ter aquilo que essa pessoa tem. E é claro que eu continuo gostando de coisas boas, né, de coisas melhores, de qualidade, mas com o passar dos anos eu fui entendendo cada vez mais sobre essa questão, né, do tempo, de você respeitar o nível em que você está na vida, ali financeiramente falando. Tem até uma questão interessante, né? Tem um canal do Primo Pobre aqui no YouTube, acredito que talvez muitos de vocês aqui conheçam, ele fala ali sobre finanças para pobre, ele não fala para ricos, né? Para pessoas de alto poder aquisitivo, e os vídeos deles são muito engraçados, e ele diz, né, que houve uma época em que existia as coisas de pobre e as coisas de rico. E quando ele disse isso, muita gente encarou aquilo de uma maneira muito errônea, né? Ele foi mal interpretado por muita gente, porque as pessoas começaram, né, a se doer achando que ele estava falando que existia coisas para rico e coisas para pobre. Mas quem entendeu, entendeu. E o que eu entendi é que ele quis dizer que antigamente, você vivia sobre ali a sua questão, né, o seu nível financeiro, né, sobre a sua classe ali social, e você não se endividava, né, para poder ter coisas que eram de outra classe social. Isso quando não tinha acesso a crédito, mas depois que foi dado ali, né, o acesso a crédito de maneira indiscriminada para todo mundo, hoje a gente vê pessoas ganhando um salário mínimo tendo aí crédito de 5 mil ou até mais. Juntando tudo isso a um país, né, que não tem ali uma educação financeira base, tem um nível de comportamento com o dinheiro e com as coisas, né, ali bastante errôneo, né, porque não teve isso na sua base, é claro, fez com que, né, a gente confundisse as coisas e passou a adquirir coisas que eram ali para certo nível social, porque conseguia parcelar em trocentas vezes, e isso dava a sensação de que você pertencia, né, ou pertence a esse nível social, porque você tem aquele produto, porque você tem, né, aquela roupa, aquele tênis. E é claro que desejamos e merecemos sim o melhor, só que a gente precisa entender em que nível financeiro estamos e se realmente aquilo está de acordo, né, com o dinheiro que nós fazemos e temos hoje. Hoje eu consigo entender com mais clareza, né, que tudo é possível, mas nem tudo é provável agora. E, como eu disse, levou muitos anos para eu conseguir, né, tomar essa consciência, porque por mais que eu visse isso em livros, né, em vídeos, eu não conseguia assimilar. Então, não se preocupe se você ainda não conseguiu, continue nesse caminho, né, de estudos, assistindo vídeos como este, lendo, né, e vendo qual é o seu padrão de comportamento, porque se você persistir nisso, se você realmente quiser mudar, eu acredito que com o passar do tempo, assim como aconteceu comigo, pode acontecer com você também, né? Eu, é claro que tenho muita coisa para aprender ainda sobre isso, mas eu me comparo apenas com a minha versão do passado e eu sinto que eu tive melhoras sim com relação a essas coisas. Outra coisa que eu vejo, né, que eu percebi que precisamos fazer agora para poder prosperar, seria cortar aqueles hábitos e convivências que parecem inofensivos. O que seria isso? Eu diria que seria, por exemplo, aquela reclamação constante. Eu já fui essa pessoa, né, no passado que reclamava muito, 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 né, e isso me trouxe muitas coisas ruins ali no meu dia a dia, na minha vida, até eu entender do que se tratava a reclamação e que eu deveria mudar aquilo se eu quisesse prosperar. E funcionou, né? Realmente eu consegui mudar isso no meu dia a dia, sem contar aquelas conversas que não levam a lugar nenhum, quando você sempre está falando com as mesmas pessoas, sobre as mesmas coisas, sobre realmente coisas que não vão levar a lugar nenhum, sobre fofocas, sobre vida das pessoas. E eu não estou dizendo que você não possa ter aí um momento de distração, né, de jogar a conversa fora. Porém, eu vejo que tem pessoas que fazem isso praticamente ali todo o tempo livre que a pessoa tem, se ela sai do trabalho,
ela vai para um grupo de amigos ou familiares e fica ali todo o tempo que ela tem disponível jogando esse tipo de conversa fora. Não é só alguns minutinhos do dia a dia dela. E já podemos estender isso para a questão das redes sociais, né? Essa questão de a gente levantar e já pegar o celular e começar ali a ver coisas irrelevantes e já perder uma boa parte do nosso dia, também é um hábito que deveríamos abandonar para prosperar. E também parar de normalizar ambientes, né, na qual as pessoas já aceitaram ali a estagnação. São aquelas pessoas que você convive grande parte do seu tempo ali, grande parte da sua vida e que está sempre no mesmo lugar, do mesmo jeito, reclamando das mesmas coisas, falando das mesmas coisas, e você vê que a pessoa realmente estagnou. Se você quer participar desse estilo de vida, é claro que se fosse esse o caso, você nem estaria assistindo esse vídeo, mas esse vídeo é para quem quer prosperar. Significa que você vai largar para sempre, vou virar a cara, nunca mais vou falar com esse tipo de pessoa? Claro que não, gente. Porque geralmente são pessoas que estão na nossa família, às vezes é um amigo, né, uma pessoa ali que é uma pessoa boa, mas eu digo que tem gente que fica o tempo inteiro ali nesse tipo de convivência, quando essa pessoa deveria estar olhando aí para a sua prosperidade, vendo o que ela deveria fazer para poder melhorar a própria vida e acaba perdendo muito tempo com isso. E a última estratégia, eu diria que seria a execução da renúncia. Seria você passar a escolher na sua vida aquilo que te aproxima daquilo que você quer. Eu não gosto do termo minimalismo, talvez algum dia eu faça um vídeo sobre isso, tá? O porquê que eu não gosto, porém eu acredito muito na questão essencialista, que seria o quê? Você decidir aquilo que é essencial para você no momento de vida em que você está e para onde você quer ir. Por isso, todas as vezes que fizerem um convite para você, né, seja para uma saída, seja para um restaurante, uma viagem ou até mesmo uma compra, né, qualquer coisa que vá tomar aí o seu dinheiro, o seu tempo e a sua energia, você aplicar esse princípio e ver se realmente aquilo faz sentido para você neste momento, no momento de vida em que você está, no seu nível financeiro. Eu acredito que essa é uma das melhores ferramentas para quando você está ali prosperando, né, procurando prosperar e não sabe como fazer melhores escolhas, você fica em dúvida se realmente deveria tomar aquela decisão naquele momento. Então, aplique isso na sua vida e veja, né, os resultados, veja como se comporta esse novo padrão. Porque é sobre isso, você vai precisar renunciar mesmo, né, várias coisas na sua vida se você quiser realmente aí percorrer esse caminho da prosperidade. Todos os dias você terá que fazer escolhas e com o passar do tempo essas escolhas ficarão cada vez mais fáceis, né? Porque vai entrar ali no seu padrão de comportamento, no padrão de comportamento de quem é próspero. Bem, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Deixa aqui o seu comentário para eu poder também saber como que você pensa, né? O que você pensa a respeito deste assunto. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.